Aracaju é uma terra de muita diversidade cultural, com bandas dos mais variados gêneros musicais. Para provar isso, estamos estreando o Estúdio C, um programa de música autoral sergipana. E para começar demarcando essa diversidade, recebemos aqui um artista que combina gêneros diferentes para criar seu próprio estilo. E veja bem, para quem diz que aqui não tem artista alternativo com uma longa e consistente trajetória, esse convidado é a prova viva do contrário disso. São 20 anos de carreira construindo um som autoral que mistura folk, música brasileira e indie alternativo. Suas músicas têm letras tanto em português quanto em inglês, mas sempre carregam uma sensibilidade e um significado profundo, mesmo quando o texto parece ser simples. É que para alegrar o nosso mundo tão confuso, ele deixa tudo ao nosso dispor. Palavras e canções de amor, cores para tentar nos alegrar. Com vocês, Arthur Matos, inaugurando o programa Estúdio C. The river in me found its sea, and I see you waiting by the shore. The road in my mind changes with time. Need to hear your heart beat with mine. We don't deserve to be alone. No one was meant to be alone. I'm lost in your eyes, time after time. Need to hear your heart beat with mine. It's hard to believe how dreams sometimes fade, how hearts grow cold, I can't explain. I need to see the ocean, I need to feel your lips, slow down my emotion, and stay in this. We don't deserve to leave alone. No one was meant to be alone. We don't deserve to be alone. Nobody was meant to be alone. Muito obrigado pelo convite, por poder fazer essa estreia desse programa maravilhoso, que vai ser o primeiro de muitos. E eu tô nessa empreitada de carreira solo desde 2011, que foi quando eu comecei. Eu vim egresso de outras bandas e lancei trabalhos nela, mas aí de 2011 para cá eu trabalho solo, né? Então de lá para cá foram 7 discos, né? 7 discos e um EP que vai estar sendo lançado agora. E assim, o estilo eu acho que é muito do que eu ouvi nesses últimos 20 anos, assim, basicamente. Eu sempre fui muito aficionado à música, eu cresci, a minha adolescência, cresci roqueiro, né? Então eu ouvia muita banda de rock, muita coisa, mas o que me pegava mesmo, geralmente, eram as melodias, eram aquelas coisas mais fortes dentro da música em si. Então eu fui me apegando a isso, me apegando a bandas e enfim, a sons que de certa forma me transportavam para uma coisa mais etérea, assim.
Então, de lá pra cá eu tento trazer isso na minha música, desenvolvendo sempre, tentando sempre não inovar, mas de uma forma ou de outra trazer outros elementos e soar de alguma forma diferente, assim. Não tenha medo se você errar. As horas passam e querem te levar. Todas as vozes que lhe dizem que seus braços não alcançam e nem vão seguir. Ao mesmo tempo eu posso dizer palavras e velhos encantos pra você. E em tempo eu posso até juntar a luz e todas as suas cores que eles não vão entender. Em meus lampejos eu posso te ver como você queria estar e ser. Talvez o tempo eu posso reparar o seu destino incerto, minha dúvida. Já não tenho medo do escuro e nem você consegue ver o que há por trás do muro, o que há entre nós. E para alegrar seu mundo tão confuso, deixo tudo ao seu dispor. Palavras e canções de amores, cores pra tentar te alegrar. Já não tenho medo do escuro e nem você consegue ver o que há por trás do muro, o que há entre nós, o que há entre nós, o que há entre nós. De forma geral, é uma mensagem, eu acho que de superação, de amor, de conflito, de solidão. Tem muito isso. Às vezes eu estou escrevendo sobre nada, sabe? E às vezes eu prefiro até escrever sobre nada, sem algo fixo na minha cabeça, para poder daí em diante tentar entender o que foi aquilo que eu fiz, sabe? Então é isso. As músicas, elas falam de uma maneira geral do sentimento humano, né? Como a gente, como ser humano, a gente vive no nosso dia a dia, o que a gente está sentindo naquela época, ou naquele ano, ou naquele dia, naquele minuto. Então, é muito nesse sentido que eu procuro escrever sempre. É sempre muito autobiográfico, assim, digamos. Eu não tenho esse hábito de escrever canções mais voltadas para um storytelling, por exemplo, uma coisa de contar a história de alguém. Então, é muito mais minha, sabe, assim, uma experiência minha. Os clipes, assim, a maioria deles tem também muito dedo também de quem tá dirigindo. Eu sempre deixei muito solto essa parte, assim, essa parte do visual.
Então eu sempre somei, sempre quis que quem estivesse dirigindo pudesse também imprimir uma marca, uma estética. Então assim, os clipes eles têm essa coisa densa assim que você falou da natureza, né? Alguns clipes são mais simples, alguns clipes são mais diretos, eu sentado tocando em algum canto, né? E aí algumas coisas de pós-produção também, de efeitos especiais e tudo mais assim para dar um clima, mas no geral fica muito aberto assim, sabe? Pra gente criar junto uma coisa nova ali. Knowing me, the best that I can do is tell the truth. If you dare to hurt my heart, you don't even try to wake me up before you go. So keep your head up along the way without me. I survived, you're the only one dragging in this out, and I decided to fight without you. Look around, you're chasing love in everyone as if you were the only one in need. Kept me there all alone in despair. It took too long to see I was a fool to listen to me. São 20 anos de carreira e quase 15 anos aí de carreira solo, digamos, acho que sim, talvez. Mas nesse tempo eu passei por muitas coisas legais, assim. Eu posso citar, assim, as vezes que eu fiz 2 shows no Cine Joy em São Paulo, que é um palco muito importante de São Paulo, tocando para uma galera que estava muito afim de ouvir também, assim. Foram experiências muito legais, assim. Citando de disco, eu falo que o meu último é sempre o meu favorito, né? Mas, assim, tem um disco meu chamado Homeless Bird, que é um disco que eu tenho muito orgulho de ter produzido, de ter escrito, assim. É um disco que tem uma canção chamada Sky High, que é uma canção, acho que é a minha canção mais ouvida por aí. Mas é isso, eu estou lançando um EP curto de 5 faixas chamado Across this Endless Sea, e ultimamente ele tem sido, acho que, a minha coisa favorita, assim, tirando o Homeless Bird, que guarda um momento muito legal, sabe? E de perrengue eu não consigo lembrar, porque de coisa ruim eu prefiro esquecer, sabe? Assim, a gente já passou, sabe? Já foi. Sobre Sky High, na verdade foi uma surpresa, porque
eu sempre produzi a minha música, assim, obviamente a gente quer que a música alcance as pessoas e tudo mais, mas eu sempre fui muito pé no chão nesse sentido. Então, assim, eu sabia o que estava fazendo e eu queria produzir algo que primeiro me agradasse. Mas a coisa do Sky High foi engraçado, porque ela foi lançada um ano antes do disco sair, ela foi lançada como single. E eu, sinceramente, não botava fé que ela ia viralizar do jeito que viralizou, sabe? E, assim, com menos de 2 semanas, ela já estava tendo números, assim, que eu fiz, tem alguma coisa de errado aí, sabe? Tipo, e aí eu já fiquei, putz, e agora? O que eu faço? Eu ainda nem tenho o resto do disco, ainda nem tenho outro single, ainda estava trabalhando nas músicas e gravando. O Homeless Bird eu gravei em São Paulo, então também tinha essa questão que às vezes eu não estava lá, eu estava aqui, e aí, tipo, meu Deus, eu preciso terminar o disco para poder dar continuidade a isso. Mas deu tudo certo, assim. Em relação à questão do mainstream, é aquela coisa, né? A gente sabe das dificuldades e como é difícil trabalhar com música no Brasil. Acho que não só no Brasil, hoje em dia também, o mundo todo passa por um processo muito complicado, assim, que ao mesmo tempo que a gente tem todo esse aparato tecnológico, seja para gravar, seja para distribuir, a gente também passa por um afunilamento ainda maior por causa dessa quantidade imensa de informação. Então, assim, a gente faz e atira e reza pro melhor, sabe? Pra gente acertar no alvo. I fought for you, but how many times did you fight for me? I always loved you, but did you ever dream of me? Now that I'm gone, alone with the night, you call my name. I search for the words that drift with the tide. Will they matter one day? Once you were my everything, the only light I knew, the love I fell into. Now we wave goodbye, no reasons left to hide, until another time. Across these endless seas, do you still see me in your memories? An ocean between us, with no way to know if we let it go. Time passes by, and the distance grows wide. With every step I take, the past is left behind. I stare at the sea, knowing no shore, no visions of you. Only the waves taking all we gave. I surrender. Across these endless seas, do you still see me in your memory? An ocean between us, no way to know if we let it go. Once you were my everything, the only love I knew, the light I fell into. Now all
till another day. Across these endless seas, do you still see me in your memory? An ocean between us, no way to know if we let it go. Across these endless seas, do you still see me in your memory? An ocean between us, no way to know if we let it go. Os maiores desafios, no caso de um artista solo, né, para mim eu acho que você é o seu maior boicote, assim, tem que estar tudo meio que centralizado na sua mão realmente, assim, e você que tem que fazer aquela roda girar. Diferente de banda que você cria um relacionamento ali, como se fosse quase um casamento ali entre 4 ou 5 pessoas e cada um tem a sua função, geralmente, né? No caso da carreira solo, eu preciso determinar os meus cronogramas, eu preciso entender o que é que eu vou fazer daqui para frente, o que é que eu quero, o que eu preciso fazer, para onde é que eu vou. E é mais ou menos isso, assim, eu acho que não tem... Sendo bem sincero, acho que eu nunca cheguei a pensar em desistir, assim, nunca me passou pela cabeça, assim, porque foi uma coisa tão orgânica quando eu comecei a me envolver com música, né? Eu comecei a me envolver com música ainda na adolescência, ainda, assim, chegando na fase adulta. Então, assim, quando eu vi, eu já estava completamente mergulhado nesse universo e, assim, acho uma coisa impensável para mim, assim, de desistir ou mudar de rumo. Talvez agregar mais coisas, né? Mas, assim, desistir eu acho que não está muito nos meus planos, não. A cena local sempre foi muito, muito incrível, gente. Sinceramente, Aracaju, Sergipe, no modo geral, sempre produziu artistas fabulosos, grandes artistas, realmente. Acho que o grande problema é a falta do interesse do poder público, junto com uma coisa da gente também não conseguir cativar o público também, o público ouvinte por muito tempo, porque, enfim, a gente tem muito artista, mas pouca demanda. Então, assim, as demandas são muito pequenas, os espaços são escassos, então a gente fica, às vezes, batalhando ali para que as pessoas criem um vínculo com o artista e, às vezes, é difícil, assim. Se a gente não tem um teatro de fácil acesso, se a gente não tem na nossa cultura, de forma geral, um consumo desses artistas, né? A gente não... Eu acho que a gente ainda está engatinhando nesse sentido. Eu acho que a gente melhorou muito também dos últimos 10 anos para cá, assim, em termos de produção, em termos do que a gente produz e entrega para o público. Eu acho que os artistas, eles se doam e eles conseguem realmente fazer algo muito, muito além das expectativas e muito maior do que a gente conseguiria pensar em fazer com o que a gente tem. Nos meus planos, eu gostaria muito de estar podendo viajar um pouco além Sergipe, não só para outros estados, mas também para os interiores. Acho que seria muito interessante, porque tem um público muito grande que gosta, que consome música independente, mas que às vezes não sabe da nossa existência, né? Por uma simples questão de uma falta de expansão realmente artística para esses lugares, assim, da gente levar para as pessoas escutarem e tudo mais. E eles são muito acolhedores também, tem essa questão. O pessoal do interior gosta muito, assim, gosta muito de música, gosta muito de arte, consome, assim, acho que principalmente porque eles não têm tanto contato no dia a dia, né? What if I could have an affair with you?
What if I could see you smile at me? What if I could be in love with you? What if I just couldn't see? What would you say to me if I told you this at all? I wonder if you kiss me, pushing me against the wall. What would you say to me if I told you this at all? I wonder if you kiss me, pushing me against the wall. What if you could say to me, love, that I wish you were so pleased to do? And I wonder, would you love me like I think that I love you? What would you say to me if I told you this at all? I wonder if you kiss me, pushing me against the wall, pushing me against the wall.